Namastê, eu sou Natália Morgana, professora de Yoga e Meditação, e esse é o nosso podcast Yoga com Café, que é um bate-papo relacionado ao café, e espero que você ouça. Relacionado ao café? É um bate-papo relacionado ao yoga, e eu espero que você curta aí o nosso áudio, né, nosso podcast, tomando uma xícara de café ou sua bebida favorita. Pode ser um vinho, né? Um chá, um chocolate quente. Pode ser. Pega a sua bebida preferida e venha com a gente Vai beber uma pinga daqui a pouco. pegar uma dose, um velho barreiro. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas e eu vou estar com vocês no podcast junto com a Natália aqui pra gente bater num papo, né? Discutindo sobre os temas que terão aqui dentro do podcast. E vai ser algo assim totalmente natural mesmo. A gente vai sempre ter um tema para seguir e dentro desse tema a Natália vai contando. E quando surgir dúvidas minhas mesmo, né, de um cara leigo até teoricamente na yoga, eu não sou um estudioso como a Natália, e eu vou perguntando para que todos vocês também, talvez sejam as mesmas dúvidas de vocês, né? Sim, até mesmo se caso eu fale alguma coisa e você acha que pode não ter ficado claro para a pessoa, mesmo que você já conheça o assunto, você também pode perguntar para que eu explique melhor, para que seja mais fluido, né, para a pessoa poder entender, para quem estiver ouvindo, né, consiga entender. Então eu sei que algumas coisas você já conhece, mas mesmo assim, se você achar pertinente, pode me interromper e perguntar e eu tento falar com um pouco mais de clareza. Esse é o nosso primeiro podcast, então, onde nós vamos falar sobre a origem do yoga, né? Como sendo o primeiro podcast, faz todo sentido a gente também começar com a origem do yoga, que é o que vai conduzir todos os episódios do nosso podcast, o yoga, né? Então vamos lá, Natália, pode começar. Conta pra gente onde surgiu o yoga. O yoga, ele surgiu na Índia, né? Não se sabe exatamente quando, porque a tradição era passada oralmente, de mestre para discípulo, então é muito difícil a gente rastrear essa origem, né? Quando eles começaram a escrever algo a respeito do yoga, os registros eram feitos em folhas de bananeira, né? Então, assim, muita coisa, muito material se perdeu nesse tempo, né? Nesse período. E depois, então, vieram alguns livros, né? Então, é legal a gente ir citando os livros também para trazer essa cronologia, né? Então, primeiro foi os Vedas, né? E no período védico, que foi ali mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, já tinham registros de rituais, hinos, mantras e orações que eles faziam para atingir aí essa comunhão, né, com algo maior, essa hiperconsciência, que já é algo que é o yoga, né? Que é o yoga que a gente pratica hoje, né? Que é esse o objetivo do yoga. E depois teve os Upanishads também, que é o final dos Vedas, né? Então, assim, os Vedas, na verdade, eles foram escritos em vários anos, né? Quase 700 anos, né? Foram escritos 4 livros, na verdade, e depois vieram os Upanishads, que é o fechamento dos Vedas. Então, assim, os Vedas não é um livro que foi escrito por uma pessoa só, foram várias pessoas que escreveram ali. E a gente tem também ali, por volta de 300 anos antes de Cristo, o Bhagavad Gita, né? E o Bhagavad Gita também, ele escreve, ele conta uma história de algo que aconteceu há 3.500 anos atrás. Então, assim, tem várias referências, né? Então, aqui, há 160 referências astronômicas ao longo do Mahabharata, né? E eles inseriram essas referências num software e chegaram à conclusão de que o que aconteceu ali no Mahabharata, no Bhagavad Gita, foi em 22 de novembro de 3067 a.C. Então, assim, se a gente pegar só isso aqui, a gente consegue estimar que o yoga tem 5.000 anos. Só que do jeito que eles escrevem, a gente já sabe que o yoga era anterior a isso, né? Interessante. Sim. E aí no Bhagavad Gita, que é o livro, assim, raiz do yoga, né? Eles falam de três yogas, né? Então tem o Karma Yoga, que é o yoga da ação, o Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, e o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. Você sabia disso? Não. E nenhum desses 3 estilos de yoga, eles falam de posturas. Então, o que você faz hoje? Então, agora eu quero lançar essa pergunta aí para os nossos ouvintes, né? O que você faz hoje, será que é realmente yoga?
Então, assim, os primeiros registros que a gente tem de yoga não fala de nenhuma postura. E o negócio vai ficar melhor ainda daqui a pouco. Mas vamos falar um pouquinho, então, aqui desses três yogas, né, que o Bhagavad Gita fala. Tá, e você vai contar pra gente, então, depois, quando surgiram as posturas, né? Sim, Fiquei vou curioso contar. já. Sim, vou contar. Ah, legal isso, ó. Isso me fez lembrar uma coisa. O que significa yoga? A gente não falou. A palavra yoga. Você sabe o que significa? Tempo! Nossa, você já tinha me falado. Eu já falei. O que significa a palavra yoga? Vamos lá, não vou lembrar. Não lembra? Yoga significa união. Na verdade, yoga significa, vem da raiz yuji, que significa jugo, que significa unir, integrar, juntar, totalizar. E esse jugo que eu falo é um negócio que tinha antigamente que unia, onde a pessoa ficava ali na carruagem com aquela parte que liga o cavalo, sabe? Sei. Jugo, peça feita em madeira e utilizada para prender os bois à carroça ou à arada. Então, eles têm uma metáfora muito legal sobre isso, sobre esse jugo aí, esse negócio que liga, então, aí o boi à carroça, né? Ele falava que yoga seria jugo, é isso? Não, yoga é uma palavra união. sânscrita que vem da raiz yuji, que significa jugo. Nossa. E outra, esse jugo, que é o que a gente acabou de ler aqui, o que significa? Se ele liga o boi à carroça, então ele significa o quê? Ele Ligação, integra. integração, união, ele une, ele junta, Certo. né? Então, yoga significa isso, gente, significa união, junção, integração, tá? Ponto. O E aí? yoga é isso. Tá. Então, de novo eu te pergunto, o que você faz hoje? É isso? É união? O que você pratica hoje? Você vai lá para sua academia, para o seu estúdio, o que você pratica hoje? Como a minha professora é você... Eu vou falar sobre isso mais na frente, mas eu quero que os alunos, principalmente os que não fazem yoga comigo, se perguntem isso. Da onde o yoga que você faz vem? Ele é um yoga tradicional? Ou quem inventou o seu yoga? Né? Tá. Mas enfim, então, aqui eu vou voltar ali para a metáfora, né? Então, pensa que o nosso ser, né, que a gente é essa carroça, né? Então, assim, a sua hiperconsciência, a sua consciência é a pessoa que está guiando ali a carroça. E a sua mente, os seus pensamentos é o cavalo, tá? Então, a gente tem um caminho para seguir. A consciência sabe qual é esse caminho. Só que, se você não tem esse domínio da consciência, o seu cavalo vai te levar para onde você quiser ir. Aliás, para onde o cavalo quer ir. Então, o cavalo, os seus pensamentos vão te levar para onde ele quiser ir. Então, você tem que ter esse domínio da sua mente para você continuar trilhando esse caminho. Porque se você não tem as rédeas desse cavalo, desse boi, o cavalo vai se distrair. Vai ver uma égua ali na frente, vai ver um riacho ali para tomar água, vai parar para comer o capim. Entendeu? Então, o cavalo é seus pensamentos. Tenha o controle dos seus pensamentos. Né? Isso que é importante. Então, olha que legal essa metáfora. Nossa, muito legal. Para falar até sobre esse julgo, né? Que é aí a raiz do yoga, né? Nossa, bem legal. Então, depois dessa metáfora, vamos voltar ali para os 3 yogas do Bhagavad Gita, né? Então, no início, o que a gente tinha de verdade falando sobre o yoga, né? É o Karma Yoga, que significa união através da ação, né? Porque Karma é ação e Yoga união, né? Então, o yoga da ação. A gente tem o Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, então por isso é muito importante também a gente trabalhar esse autoconhecimento e estar aberto a novos conhecimentos também, para a gente não ficar preso em nenhuma ilusão e também não se permitir ser doutrinado por outras pessoas ou, enfim, religiões e tal. Então é muito importante a gente sempre ir atrás do conhecimento, questionar, porque Jnana Yoga, yoga do conhecimento, é isso, conhecimento. E o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. Então, aqui a gente tem serviços altruístas que a gente pode praticar, né? Porque as pessoas sempre perguntam, falam assim, como eu posso praticar yoga sem ser o Hatha Yoga? Já que yoga não são só as posturas, quais são os outros tipos de yoga? Esses 3. Então, se você tem uma devoção, se você já tem uma crença, se você já tem uma religião, você está praticando yoga de certa forma. Quando você canta hinos, faz orações, ou qualquer outro meio que você tem para se ligar ao divino, é um tipo de yoga. Você pode dar o nome para isso de Bhakti Yoga, yoga da devoção. Tá? E tudo que você faz também para o conhecimento, para o autoconhecimento, é Jnana Yoga.
E tudo que você faz sem apego ao resultado é o Karma Yoga, o Yoga da ação. Você faz porque tem que fazer. Deixa eu ver se eu entendi, então. Esses três... Eu poderia chamar esses três itens de três pilares do yoga ou eu estaria errado? Não, eles não são os pilares, eles são 3 tipos de yoga. 3 tipos de yoga descritos dentro do Bhagavad Gita. Que Isso. é um livro dentro do como é que é? Mahabharata. Mahabharata. Isso. Então, eu acho, até as pessoas perguntam assim, qual livro a gente deve ler para entender um pouco mais de yoga? Eu acho que você pode começar com o Bhagavad Gita. Então, outra pergunta. Então, eu posso dizer que o Mahabharata, ele é como se fosse a Bíblia para os cristãos? Para os yogis, ele seria a Bíblia para os cristãos? Não, o Mahabharata, ele é um livro do hinduísmo. Do hinduísmo? Então tá dentro do hinduísmo. Tá dentro do hinduísmo. Então, o yoga seria como se fosse uma vertente. Seria como se fosse um caminho. Então, como que a gente pode dizer isso? É a mesma coisa a gente pegar uma religião evangélica e a católica. As duas é do cristianismo, certo. Mas são vertentes totalmente diferentes, entendeu? Só que o yoga, ele não é religião. Era a pergunta que eu ia fazer. Ele não é religião, ele é uma escola filosófica. Entendi. Tá? Ele é uma vertente, um ponto de vista filosófico. Tá? Então, vários alunos me perguntam assim, por onde começar a estudar yoga, né? Então, eu acho que se eu pudesse indicar só um livro, seria o Bhagavad Gita, porque ele é um manual de vida para se espiritualizar. Tá? Ele não tem conotação religiosa. Tá? Apesar ali que o Bhagavad Gita, ele é um diálogo entre Krishna e Arjuna. Arjuna é um guerreiro, né? E agora, olha para você ver o tanto que o hinduísmo, na verdade, ele é uma religião muito mais antiga do que o cristianismo, certo? Agora, olha aqui para você ver que interessante. Vamos falar do Bhagavad Gita, tá? Não se tinha mais conhecimento de Deus, tá? Tava se perdendo, o povo começou aí a adorar vários outros deuses, né? Então, Krishna vem para se reestabelecer, pois todo mundo estava perdendo a espiritualidade. Então, o Bhagavad Gita fala dessa espiritualidade pura, do conhecimento original do que é Deus. Agora vamos falar do cristianismo. Estavam se perdendo também a espiritualidade, né? Tinha muita corrupção e tal. Nossa, é engraçado que hoje em dia parece que eu sei falar mais do hinduísmo do que do cristianismo, né? Mas estava se perdendo, então Deus manda o seu filho para se reestabelecer aqui também, né? Para trazer de volta essa espiritualidade. Então manda Cristo. Agora, olha para você ver, Cristo, Krishna. Na verdade, a palavra Cristo é derivada de Krishna. Então, assim, são religiões que a gente pensa que é diferente, mas que se a gente for ver, elas contam praticamente a mesma história. Em momentos diferentes. Em momentos diferentes. Daria quase para falar quem veio primeiro foi o... Não, Krishna veio primeiro, então, de acordo com a cronologia aqui, Krishna veio primeiro. Krishna veio, o Bhagavad Gita, como eu falei, é um acontecimento de 3.000 anos antes de Cristo. Sim. E Cristo veio no ano 2000, aliás, 2.000 anos atrás, no ano zero. É um ponto a se questionar aí, né? Então, é o que eu sempre falo. Então, assim, eu acho religião muito bonita, mas a espiritualidade ela é mais importante do que a religião. Porque a religião, se você for ver... A religião ela é contada muitas vezes. Ela é contada. E são homens, são pessoas, São né? pessoas contando uma história que você, muitas vezes, não tem como provar. Então, a questão é realmente... É a espiritualidade, é você acreditar em algo maior e você acreditar aí no seu Deus. Mas também não criticar os outros deuses. Porque, no fundo, é um único Deus, só que manifestado de formas diferentes. E existem vários outros também, assim, que a gente pode ir relacionando, sabe? Até, inclusive, santos católicos, a gente pode relacionar também alguns santos hindus ou de outros panteões de deuses também. Dá para ir relacionando isso também. Legal. Aí, tirando a religião, voltando para pro nossa yoga, história, né? exatamente, que é esse não. Então, aí aqui as coisas começam a ficar engraçadas, porque o yoga também começou a se perder. Então, começou assim a ter vários yogas, então veio Patanjali e sistematiza o yoga. Porque assim, começou a ter tanta coisa diferente falando que era yoga naquela época. Mas aí, na linha do tempo, a gente estava lá em 3.000,
Aí o Bhagavad Gita é de que ano? De que época? Mais ou menos 300 anos antes de Cristo que ele foi escrito. Ah, tá. A última versão dele, né? A última versão. Isso. Mas assim, pode ser que seja um livro mais antigo, né? Não sabemos. A gente não sabe se talvez foi transcrito, entendeu? Porque Entendi. pode ter sido transcrito. Mas é mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Só que ele conta uma história que aconteceu há 3.000 anos antes de Cristo. Tá? Tá, então ali, 200 anos antes de Cristo, vem Patanjali. Tipo 100 anos depois da última versão do Bhagavad Gita. Isso. É. Então, vem o Patanjali e fala assim, não, peraí, tá tendo muitos yogas aqui, cada um tá falando muitas vertentes, cada um tá falando uma coisa, o yoga tá meio que se perdendo aqui. Então, Patanjali vem e sistematiza o yoga. É a primeira vez que a gente tem o yoga sistematizado. Então, assim, antes disso, a gente não tinha como falar assim, como pratica yoga. A gente tem relatos assim, o que era o Karma Yoga, o que era o Jnana Yoga, o que era o Bhakti Yoga, mas a gente não sabia como praticar isso. Certo. Antes disso, tá? E só para ficar claro para todo mundo, o Patanjali era um indiano. Ele era um Brahmani. Ele era um Brahmani. Porque tem as questões das castas, né? Então ele era um Brahmani. O Brahmani é o mais alto da casta ali, vamos São dizer. sacerdotes. Então ele veio, pegou isso daí e sistematizou. Ele sistematiza o yoga em 8 partes. Ele fala assim, não, então pra gente atingir essa união, então pra gente atingir esse yoga, pra gente fazer yoga, praticar yoga, então aqui a gente tem 8 passos. Então, Patanjali criou yoga? Não. Ele apenas sistematizou. Ele pegou tudo que tinha ali como yoga e falou assim, não, vamos sistematizar pra gente ter aí algo pra gente seguir. Entendeu? Eu acho que até para facilitar. Para facilitar e para não se difundir, perder. Exato. Tem uma história aí meio também obscura por trás disso. Controversa, que depois a gente pode falar. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Tá. Patanjali era um Brahmani. Certo. Então, o yoga, na verdade, ele era praticado assim, por todas as pessoas, pelas famílias, cada um praticava de um jeito diferente. E como Brahmani, então ele era um hindu, né? E o hinduísmo, ele estava perdendo adeptos. Olha pra você que interessante, ele estava perdendo adeptos. E começou a ser praticado também por aborígenes, né? Por marginais, por pessoas que viviam nas florestas. Certo. Então as pessoas ali também da comunidade, da cidade ali, começou também a praticar isso. E os brahmanes, né, os sacerdotes, vendo isso, o que eles fizeram? Não, peraí, vamos sistematizar o yoga. E como toda religião, o hinduísmo não é diferente, também queria doutrinar. Então ele pegou e falou assim, não, peraí, mas o que a gente fala, o que a gente prega, é isso aí que vocês estão fazendo. É porque a gente falou de forma diferente. Entendeu? Então foi uma história meio assim, sabe? Então, o que vocês estão fazendo aí, é o que a gente fala aqui, é porque a gente estava falando de forma diferente, mas espera aí que nós vamos sistematizar isso aqui. Nossa, é interessante isso. Então ele que meio com medo de perder, ali o que eles defendiam e a população acabar gerando uma nova, vamos falar, filosofia ou religião que seja. Eles foram lá e falaram, não, peraí, isso daí é o que eu explico, é o que eu falo. Não era, mas eles fingiram que era pra... É porque o que a gente ensina aqui é a mesma coisa, mas de forma diferente. Vocês interpretaram de outra forma, mas é isso aí. Então ele pega e sistematiza, e então ele fala no Yoga Sutras dele do Raja Yoga. E o que é Raja? Raja significa real, Yoga real. Mas real por quê? Seria um yoga que ele estava levando, então, para realeza? Então, tem todos esses questionamentos que, na verdade, a gente não sabe se é verdade ou não. São hipóteses. Entendi. Tá? Então, quando a gente leva por esse lado, por esse caminho, também tem questionamentos. Então, será que o yoga de Patanjali também não era um yoga real? Não escapa dos mesmos questionamentos que tem outras religiões, filosofias, vamos dizer assim. Não escapa desses questionamentos. Então, assim, são coisas que não tem como... A gente questiona, claro, mas não tem como a gente saber. Tá bom. Né? Fecha parênteses. Fecha parênteses. Então vamos voltar lá pro Patanjali, fingindo que Patanjali é uma pessoa boazinha, né? E, enfim. Não, é porque acreditando, né? Vamos acreditar que ele é uma pessoa boazinha e tal, que quis sistematizar o yoga, né? Mas enfim. Então ele sistematiza o yoga em 8 passos. Os primeiros passos são yamas e niyamas, né? O primeiro e o segundo passos, yamas e niyamas. Yamas são condutas que a gente tem que ter eu com o outro. E os niyamas, aquilo que eu tenho comigo mesmo,
tá? Então, ações, atitudes que eu tenho que ter comigo mesmo. Tá, e ele vai e cria os yamas e niyamas. Ele cria um sistema de 8 partes. De 8 partes, e as primeiras são yamas e Yama niyamas. é a primeira parte, Niyama niyamas a a segunda parte. Qual que é a terceira parte? Asanas. Asana, eu sabia, gente. Tava aqui na ponta da Então, língua. olha aqui pra você ver. Hoje a gente dá muita ênfase só para os asanas, mas o que era o yoga? O yoga era um sistema. Então, asanas são apenas uma pequena parte de um sistema, né? Então, por isso que a gente fala, yoga não é só isso, né? O que você faz fora do seu tapete? Porque ali no seu tapete, na sua aula de yoga, que geralmente dura 1 hora, você faz asanas, mas e o resto do seu dia? Você também tem que estar praticando yoga, e você pratica yoga de verdade, esses yamas e niyamas. Então vamos passar um pouco por esses yamas e niyamas, certo? Então, pessoal, a gente vai deixar essa... Então nós vamos encerrar aqui, né? Isso, vamos encerrar aqui para não alongar demais. Como é o primeiro também, a gente quer ver como vai ficar, né? Se vai ficar legal, entendível, vai E é ficar legal bonitinho. vocês... desculpa. E é legal vocês também mandarem as perguntas de vocês, dúvidas, a gente vai respondendo aqui. Isso, pode mandar assim como manda no 108 segundos, né, no nosso YouTube lá, pode mandar aqui também se ficou alguma dúvida, porque pra mim, que sou leigo, é uma história um tanto quanto complexa, eu tô errado? Não, você tá absolutamente certo, mesmo porque, assim, yoga tem origem, assim, de no mínimo 5.000 anos, né? Então, assim, é impossível a gente captar toda a essência de tudo que aconteceu, de toda a história do yoga em 30 minutos, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente contar a história do yoga. E, claro, aqui no nosso podcast, muitas vezes vai haver contradições, porque são pontos de vista diferentes, pesquisadores diferentes que a gente lê e a gente vai trazendo essas informações aqui para vocês. Ah, legal. Então, que realmente é uma história mais complexa. Sim, e Tá eu bom. como professora também tento estudar sempre. É uma coisa assim, a gente nunca pode parar de estudar, porque também os cursos hoje em dia de professor de yoga, né, duram em média 2 anos. Mas é também impossível você aprender o que é yoga de verdade e a origem e tudo mais que envolve a história do yoga em 2 anos, né? É uma história de 5.000 anos. Às vezes a gente tem dificuldade na escola de aprender a história do Brasil, que tem só 500 anos. Imagina da yoga, Né, desde a faz descoberta, sentido. né? Então, assim, é realmente muito difícil. Então, a gente pede que, se não ficou alguma coisa clara, vocês mandem as perguntas de vocês. Para quem tá ouvindo, como que a gente pode passar o Instagram ou, não sei, o que Pode, você quer os passar? seus contatos, né? Pode falar o seu contato, pode falar o Instagram. O Instagram, então, é Natália, com TH, né? nataliamorgana.yoga, Certo, tem o canal no YouTube também, né? que é Natália Morgana Yoga também. Então, vocês podem mandar aí as perguntas de vocês, tanto no Instagram, no direct ali, a gente sempre tá olhando tudo. Pode mandar também as perguntas no YouTube. Ah, é verdade, isso aqui vai pro YouTube Vai também, pro YouTube algumas também. partes, né? Algumas partes a gente vai cortar e colocar lá, porque a gente também tá filmando aqui. Perfeito, então. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero muito que vocês tenham gostado e vamos juntos nesse aprofundamento no yoga com a ajuda da Natália aqui. Tá bom? E até o próximo episódio. Namastê! Namastê!